Vamos dar andamento, então, à segunda parte da nossa reunião. Eu quero convidar o segundo vice-presidente da Academia, Dr. Darcy Ribeiro Pinto Filho, e quero chamar nosso orador, o acadêmico Sérgio Hofmeister Martins Costa. Esta sessão foi pensada em termos de uma obrigação e uma alegria. Como vocês sabem, no 19 de maio de 90 é que foi formada esta academia oficialmente, 19 de maio de 90. E ali que se gerou, a partir dali, é que se gerou esse continente de 60 titulares, com base nos 60 fundadores e seus escolhidos patronos. Um dado interessante é que desses 60 fundadores, nós temos hoje 13 conosco, nem todos em condições de comparecer aqui. Inclusive, nós temos uma representação do Dr. João Polanzik, que a Carize, sua filha, veio representá-lo. Não identifico algum outro familiar que esteja representando outro acadêmico fundador que não pode vir, mas nós temos enfileirados aqui, que eu estou observando, nomes absolutamente significativos dentro da medicina gaúcha. E isso é um motivo de grande orgulho para nós. Eu queria também informar que, naquele dia, 19 de maio, estavam presentes 9 pessoas. Presencialmente eram 9. E havia mais 12 assinaturas, então, por representação. Então, foram esses 21 presentes naquele dia, 19 de maio. E dos presentes naquele dia, nós temos hoje o doutor Nelson Ferreira, que está com febre. Eu disse, não, eu não vou dizer que o senhor está com febre. Diga, porque senão vão achar que eu estou mal. Então, o doutor Nelson não está presente, porque estava ontem com febre. E temos o doutor Joel, que estava presente naquele dia. Então, a partir de agora, eu vou passar a condução da reunião para o acadêmico Darcy. E eu não sei, Darcy, se tu vai explicar a metodologia da apresentação? Sim. Inicialmente, o nosso orador vai relacionar os fundadores que estão entre nós, vai ler alguns dados muito sucintos sobre os que estão aqui hoje, os que não estão, mas estão representados, e vai acrescentar o Dr. Nelson em função dos inúmeros telefonemas que ele deu para justificar a ausência. Depois, os presentes e representantes receberão um diploma de parabenização. Os que não estão receberão a posteriori. E, então, será conduzida uma reunião que eu acho que vai ser extremamente rica, talvez emotiva, com essas pessoas que nos dão grande orgulho, que estão sentados aqui na primeira fileira. Então, eu passo a palavra agora ao condutor da reunião. Bom dia a todos. Obrigado, Miriam. E vamos, então, iniciar essa sessão de homenagens e também de reconhecimento aos que nos possibilitaram estar aqui hoje, né? Então, essa é uma sessão realmente muito especial e que nós estamos muito motivados em fazê-la da melhor forma possível. Gostaria de convidar o acadêmico orador, Sérgio Martins Costa, para que ele inicie a sua apresentação dos currículos dos nossos fundadores. Muito bem. Bom dia a todos. É uma honra muito grande minha
Está funcionando o microfone? É uma honra muito grande, como orador, participar dessa sessão prazerosa, né, que é a sessão de homenagem aos fundadores da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Eu vou citá-los aqui, os fundadores eméritos e os titulares, e depois uma breve menção, né, a cada um dos presentes ou dos que mandaram representantes. Foram fundadores eméritos: Dr. Bruno Vaz, cadeira 55, professor Carlos Ari Vargas Soto, professor Carlos Huberto Valau, César Gomes Vítora, Fernando Antônio Lucchesi, Gilberto Tubino da Silva, João Polanzik, o Joel Barcelos, Luiz Mário Gonçalves, o Rudá Jorge, e dos fundadores titulares nós temos o professor Domingos Otávio Lorenzini Dávila, Nelson Pires Ferreira e Nelson Luiz Maia. A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina foi fundada, como a presidente já citou, no dia 19 de maio de 1990, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, sob a égide de 60 patronos, nomes ilustres da história da medicina do Estado. Ela é formada por 60 membros titulares, eleitos em assembleia, e por membros eméritos, honorários e correspondentes. Entre as missões da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina estão a preservação dos princípios éticos e científicos da medicina e a sua memória, assim como difundir as melhores práticas médicas. O objetivo da reunião de hoje, portanto, está contemplado na missão de preservar a memória da medicina, prestando uma justa homenagem aos confrades eméritos e titulares, fundadores desta academia, aqui presentes ou representados, que continuam contribuindo com as nossas atividades. Vou iniciar a homenagem, então, com o acadêmico Carlos Ari Vargas Soto, o professor Soto. O professor Carlos Ari Vargas Soto formou-se em medicina na URGS em 1959. A partir da sua graduação, passou a trabalhar como médico assistente na enfermaria 31 da Santa Casa, dedicada à urologia. Durante 15 anos trabalhou no HPS como cirurgião geral. Em 68 e 69 fez residência em urologia na Universidade da Califórnia, Los Angeles. Sua carreira docente iniciou em 1962 na Faculdade Católica de Medicina, hoje Universidade Federal de Ciências da Saúde, como professor assistente de anatomia, passando em 64 para professor assistente de urologia. Aprimorou-se com o professor Gustav Giertz no Hospital de Karolinska, em Estocolmo, com os professores John Blandy, Ines Williams e Turner Warwick, em Londres e Auvers, na França. Em 1976, foi aprovado em concurso como livre docente de urologia da antiga Faculdade Católica de Medicina de Porto Alegre. Em 1977, foi aprovado em primeiro lugar no concurso para provimento do cargo de professor assistente de urologia da URGS. Por diversos anos, o professor Soto chefiou o serviço de urologia da Santa Casa. Foi professor visitante convidado em várias universidades, na Wayne State, em Detroit, Roswell Park Memorial Institute, em Buffalo, Louvain, em Bruxelas, Alabama, em Birmingham e na USP. Exerceu a docência da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde até a sua aposentadoria em 2005, onde foi chefe do Departamento de Cirurgia em 99 e membro do Conselho Diretor em 92 e 95, tendo sido professor homenageado por 6 turmas de formandos. Como atividade associativa, o professor Soto presidiu o Departamento de Urologia da AMRIGS por 3 gestões e foi delegado brasileiro da Sociedade Internacional de Urologia. É membro da Sociedade Brasileira de Urologia e da American Urological Association e do European Association of Urology. O próximo acadêmico presente que será homenageado é o professor Fernando Antônio Lucchesi. O professor Lucchesi graduou-se em Medicina na URGS em 1970.
Especializou-se em cirurgia cardiovascular no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul. Em 1975 e 76, foi fellow em cirurgia cardíaca na Universidade do Alabama, em Birmingham, e realizou estágios no Congenital Heart Disease Research and Training Center, no Acton Institute for Medical Research, em Illinois, e no Departamento de Cirurgia Cardiovascular do Children's Hospital da Harvard Medical School. Recebeu o título de especialista em cardiologia e em cirurgia cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Exerce a docência desde 1990 como professor de cirurgia cardiovascular da Universidade Federal de Ciências da Saúde e atuou como cirurgião cardiovascular no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul por 26 anos, tendo sido diretor desse hospital de 87 a 91. Além da docência e da assistência médica, o Dr. Lucchesi tem extensa atividade de destaque em gestão em saúde e atividade associativa. Diretor médico dos Hospitais São Francisco, Criança, Santo Antônio e Nora Teixeira e chefe do Serviço de Cirurgia Cardiovascular da Santa Casa. Inaugurou o Instituto Brugada, um dos maiores centros de arritmias da América Latina. Foi presidente da FAPERGS, vice-presidente da Sociedade Latino-Americana de Estimulação Cardíaca e Eletrofisiologia, membro do Conselho Consultivo do Instituto de Engenharia Biomédica da Universidade de Erlangen, Alemanha, e membro da comissão do curso internacional de pós-graduação em Cardiologia Pediátrica em Bergamo, Itália. A homenagem de hoje não é a primeira distinção recebida pelo professor Lucchesi por esta Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que o brindou em 2018 com o prêmio da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Além destas, o confrade Fernando Lucchesi é um verdadeiro colecionador de prêmios e homenagens. É cidadão honorário de Porto Alegre e de Lagoa dos Três Cantos e cidadão emérito de Farroupilha. Recebeu a medalha de mérito Ordem do Pacificador, dada pelo Exército Brasileiro, medalha de 75 anos de emancipação de Farroupilha, com o título de embaixador da cidade, e recebeu da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a medalha de mérito Farroupilha. Próximo acadêmico é o acadêmico Gilberto Tubino da Silva, da cadeira 50 dessa academia. O professor Dr. Gilberto Tubino da Silva graduou-se em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi estagiário em Cirurgia Geral na Santa Casa em 62 e 64. E fez residência médica em Angiologia e Cirurgia Vascular no Hospital da Gamboa, no Rio de Janeiro, em 1970. Fez pós-graduação, mestrado no Instituto Policlínico de Barcelona, de 72 a 74. Obteve o título de especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular em 76. Foi fellow no International College of Surgery em 1981. Como docente, é professor titular da disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo, tendo sido chefe do Departamento de Cirurgia e diretor da Faculdade de Medicina de 1986 a 1992. Fundou e coordenou o programa de pós-graduação em Cirurgia Vascular da Universidade de Passo Fundo, coordenou o programa de residência médica do Hospital São Vicente de Paulo e coordenou o programa de residência médica em Cirurgia Vascular no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. O professor Tubino foi um dos criadores da disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular no currículo das faculdades de Medicina. E, por esta razão, foi agraciado com a medalha René Fontaine como membro oficial da Ordem do Mérito Angiológico, a maior láurea que a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular outorga a seus membros. Desde 1970, é membro da Academia Passo Fundense de Medicina, da qual já foi presidente, tendo sido também presidente da Sociedade Gaúcha de Cirurgia Vascular de 2006 a 2010 e é membro da International Society for Vascular Surgery desde 2005. Homenagear agora o professor João Polanzik, aqui representada por sua filha Carize, membro da cadeira 16 dessa academia.
O Dr. João Polanzik graduou-se em Medicina na URGS em 1964. Em 1965, ingressou por concurso público na Secretaria Estadual da Saúde, tendo ido trabalhar em Guarani das Missões, sua terra natal. Em 10 anos de atividade, obteve resultados impressionantes. Cobertura vacinal completa da população em risco de doenças infecto-contagiosas preveníveis por agentes imunizantes e 95% dos partos feitos em ambiente hospitalar. Em 1980, cursou a Escola de Saúde Pública, um convênio com a Fiocruz. Nos anos 80, participou da implantação de uma rede pública para expansão de cobertura assistencial na região metropolitana de Porto Alegre, com instalação de 120 postos avançados, tendo ocupado o cargo de diretor-geral do Instituto da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. Em 1983, coordenou uma comissão que teve como tarefa identificar e propor soluções para reestruturar e dar condições de funcionamento aos hospitais da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, tendo permanecido como diretor da Irmandade até 1987. Nos anos 90, liderou a implantação do Sistema de Gestão pela Qualidade Total, tendo permanecido como membro titular do Conselho Diretor da Fundação Federal de Ciências Médicas, hoje Universidade Federal de Ciências da Saúde, tendo presidido a ONG Parceiros Voluntários, que tem como missão desenvolver a cultura do voluntariado no Rio Grande do Sul. A homenagem que hoje a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina presta ao Dr. João Polanzik é apenas mais uma dentre as diversas homenagens que ele fez por merecer ao longo de sua trajetória profissional. Dentre elas, podemos citar destaque médico da Amrigs em 86, Medalha Cidade de Porto Alegre em 91, Distinção Médica da Amrigs em 91, Prêmio Fernando Carneiro Becker em 92, Título de Cidadão Honorário de Porto Alegre em 96 e Prêmio Líderes e Vencedores pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e Federação em 1998. Professor Joel Felipe Sperbe Barcelos, da cadeira 2 dessa academia. O professor Joel Barcelos graduou-se em Medicina na URGS em 1961. Especializou-se em cirurgia plástica e por 10 anos atuou no Hospital de Pronto-Socorro como responsável pelo setor de cirurgia plástica e queimados, além de ser responsável pelo setor de cirurgia plástica do Hospital da Criança Santo Antônio. Iniciou sua longa carreira docente em 1964 na Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas e também na Faculdade de Medicina da URGS. Como professor, foi homenageado por 10 turmas de formandos médicos. Teve também intensa atividade associativa na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, na Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica e Reprodutiva, Sociedade Latino-Americana de Cirurgia Plástica e da International Society for Burn Injuries. Desenvolveu grande clínica privada, sendo considerado um dos ícones da cirurgia plástica reparadora e estética no sul do Brasil. Entre os membros fundadores titulares, me coube homenagear o acadêmico Domingos Otávio Lorenzini Dávila. Professor Dr. Domingos Dávila formou-se pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tendo se dedicado à medicina interna, inicialmente na enfermaria de cardiologia do professor Rubem Maciel, na Santa Casa. Posteriormente, foi fellowship de medicina interna na Universidade da Carolina do Norte e de transplante renal em Denver, na Universidade do Colorado, tendo se dedicado a maior parte de sua atividade profissional à nefrologia como professor na Universidade Federal de Ciências da Saúde, na URGS e na PUC, onde desenvolveu a maior parte de sua profícua atividade docente, tanto na assistência como na pesquisa clínica. Além de ser fundador desta academia, o professor Domingos Dávila é fundador da Sociedade Brasileira de Hipertensão e da Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos e foi também presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O confrade Domingos, durante sua vida profissional, foi agraciado com inúmeras homenagens e títulos honoríficos, sendo que queremos que esta de hoje, que o homenageia como membro fundador desta academia, fique guardada não apenas na sua memória,
na memória de todos os médicos gaúchos. O professor Nelson Ferreira, que, como já foi citado, não pôde estar aqui e não tem representante, mas ele está tão frequentemente conosco que eu não posso deixar de citar, fazer uma breve homenagem à vida profissional do professor Nelson. O professor Dr. Nelson Pires Ferreira, formou-se em medicina na URGS em 1960. Especializou-se em neurologia e neurocirurgia no Instituto de Neurocirurgia de Porto Alegre, sob a orientação do professor Eliseu Paglioli, e no Hospital de Clínicas da USP. Em 1962, iniciou sua carreira docente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal de Ciências da Saúde. E, em 1977, tornou-se livre docente em neurocirurgia. Em 1968, foi admitido como membro titular da Academia Brasileira de Neurocirurgia. Foi vice-presidente e presidente da Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul e é sócio fundador da Sociedade de Neurologia e Psiquiatria Infantil do Rio Grande do Sul. Presidiu a Comissão Especial de Aperfeiçoamento da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. É membro titular e mestre do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e diretor emérito do Hospital São José da Santa Casa. Além de sua atuação como neurocirurgião no nosso meio, o acadêmico Nelson Ferreira frequentou os serviços de neurocirurgia do Columbia Presbyterian Medical Center em Nova York, do Hartford Hospital, do St. Barnabas Hospital, da Parry Clinic, do Children's Hospital Medical Center de Boston, da James Murphy Clinic de Memphis, da Universidade da Flórida, da Universidade de Western Ontario, do Canadá, e do Kyoto Hospital do Japão. Finalmente, além de fundador, presidiu esta Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina na gestão de 2002 e 2003, tendo projetado a atual Galeria de Retratos dos Acadêmicos, iniciada pela fotografia dos patronos e estendidas a todos os membros titulares. A justa homenagem que hoje lhe é prestada é uma singela manifestação desta diretoria a um dos seus mais notáveis membros. Professor Nilson Luiz Mai, titular da cadeira 7. Dr. Nilson Luiz Mai, titular da cadeira 7. O Dr. Nilson Luiz Mai, primeiro ilustre representante dos médicos do interior do Rio Grande do Sul na fundação da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, graduou-se em Medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1963. Após estágios como médico generalista nos hospitais da Vila Progresso e Marques de Souza, transferiu-se para Lajeado em 1967, onde obteve o título de especialista em gastroenterologia. Tem tido uma vida profissional marcada pela liderança em entidades de classe. Foi membro do Conselho de Representantes da AMRIGS, delegado da AMB, membro do Conselho de Educação da AMB e coordenador do Programa de Educação Médica Continuada da AMRIGS. Foi fundador e presidente da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, e é presidente da Unimed Federação do Rio Grande do Sul e da Unimed Participações S.A. em São Paulo. Como um segundo ofício que enriquece essa academia com uma atuação literária encorpada, com publicação de livros, contos e crônicas premiadas. É membro titular da Associação Gaúcha de Escritores e da Academia Rio-Grandense de Letras. Academia, um local de difusão do saber, cuja designação provém da Escola de Filosofia de Platão, criada no terreno que pertencera à personagem mitológica de Academo, homenageia, na figura do confrade Nilson Mai, todos aqueles acadêmicos que criaram e difundiram sua sabedoria além dos limites da docência stricto sensu. Muito obrigado. Obrigado, acadêmico Sérgio Martins Costa. Então, agora nós vamos dar início à segunda parte dessa sessão de homenagens, que está sendo projetado que a gente faça uma roda de conversa com aqueles fundadores que estão aqui hoje com a gente. Sim, desculpa. Então, vamos passar a entrega do diploma aos acadêmicos que estão presentes hoje na sessão ou representados. Eu acho que nós vamos iniciar com o doutor
Carlos Ari Vargas Souto. Eu não sei se o doutor Souto tem condições de ficar de pé aqui. Peço ao filho do doutor Souto que o ajude para eu poder entregar. Alguém tem que ficar segurando o microfone para mim. Doutor, não preciso. Doutor Souto. Vou entregar agora ao Dr. Joel Felipe Sperbe de Barcelos. Doutor Tubino. Vou passar agora as mãos o diploma do Dr. Gilberto Tubino da Silva. Vou passar o diploma às mãos do Dr. Domingos Otávio Lorenzoni Dávila. Vou passar o diploma às mãos do Dr. Nilson Luiz Mai. Agora, para o Dr. Fernando Antônio Luquezzi. Vou passar as mãos, então, para a doutora Carize, filha do doutor João Polanzik. Eu acredito que foram todos. Só um minutinho. O doutor Tubino gostaria de dizer uma palavra, ele pode dizer agora? Por favor. Tá. O senhor dê aqui, segure para ele um pouquinho, por favor. Só que o senhor quer que o senhor vire para lá. Assim. É bem rápido. Faço história com vocês. A Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo teve seus títulos reconhecidos pelo MEC através do trabalho de vários colegas que ali labutaram e também da nossa Academia de Medicina.
não podia deixar desse momento de nominar a academia como uma das autoras da medalha René Fontaine, que nós, na Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo, recebemos. A academia René Fontaine é a máxima das homenagens que podem ser retocadas e colocadas pelos colegas. E aconteceu um fenômeno que, em 2 minutos, eu quero colocar para vocês. Quando foi feito o reconhecimento das disciplinas na faculdade, foi cometido um erro grave na época, há muitos anos atrás. E esse erro grave foi não ter a disciplina de cirurgia vascular e de angiologia terem sido colocadas como uma disciplina independente. Ela fazia parte apenas da cirurgia geral e da cirurgia e da clínica médica. Não havia faculdade ensinando cirurgia vascular e angiologia. Na realidade, não, né? Quando foi feita o reconhecimento disso, graças à ação da Academia de Medicina, juntamente com colegas, o Dr. Carlos Madaloso, que era o diretor da faculdade na época, convocou uma Assembleia Geral da faculdade para decidir isso aí, o que se faria. E essa Assembleia Geral definiu como disciplina independente, unificada, da cirurgia vascular e da angiologia, como disciplinas do currículo da Faculdade de Medicina. Eu participei disso, mas a gente não sabia da importância do fato. O fato foi que não havia no Brasil inteiro uma disciplina de cirurgia vascular e de angiologia isolada. Em todas as faculdades ela era embutida na clínica médica e na cirurgia. Então, digamos, o nosso movimento repercutiu no Brasil inteiro. E hoje, no Brasil inteiro, se sabe que a Faculdade de Medicina e a Academia de Medicina de Passo Fundo foram responsáveis pelo desenvolvimento da cirurgia vascular e da angiologia no Rio Grande e no Brasil. Eu não podia deixar de passar essa historinha, que é muito bacana, porque nós não sabíamos, e o resto do Brasil sabia que nós éramos, em Passo Fundo, os pioneiros do ensino da cirurgia vascular e da angiologia. Muito obrigado, desculpe. Foi ótimo, foi ótimo. O senhor pode sentar. Obrigado. E agora eu vou passar, então, a palavra para dar início à sessão. Bom, nós gostaríamos, então, a ideia dessa roda de conversa que está sendo proposta para essa sessão é ouvir a história da fundação da Academia Sul-Grandense de Medicina, contada pelos que estiveram lá naquele 19 de maio de 1990, na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Então, eu gostaria de chamar aqui, para que pudesse sentar com a gente aqui, o acadêmico Domingos Dávila, o acadêmico Fernando Lucchesi, o acadêmico Gilberto Tubino Silva, o acadêmico Joel Barcelos e o acadêmico Nilson Mai. Por favor. Para que a gente, então, dê seguimento e tenham a certeza de que esse é um momento absolutamente informal, a gente, para que pudesse ter algum pequeno roteiro nessa nossa reunião, eu encaminhei aos nossos acadêmicos fundadores um roteiro proposto pela diretoria executiva da academia, para que algumas perguntas pudessem ser feitas e a gente pudesse, então, ouvir esse importante depoimento sobre o que aconteceu naquele 19 de maio de 1990 e que certamente foi a razão pela qual nós estamos aqui hoje numa sessão tão prestigiada e tão bonita para aqueles que entendem a importância de uma academia de medicina. A primeira questão, e fica livre para quem quiser respondê-la, é sobre, passados esses 35 anos, quais as lembranças que marcaram o sentido de fundar a nossa Academia de Medicina?
O que vocês entenderam na época como importante e que, de alguma maneira, motivou esse grupo a fundar uma academia de medicina no estado do Rio Grande do Sul? Palavra livre. Posso começar? Por favor, professor acadêmico Luquezzi. Bom, na realidade, eu acompanhei desde o princípio, que eu era muito próximo do Dr. Telmo Kruse, que era até membro da minha família. E o Dr. Telmo Kruse começou lá na Santa Casa um movimento, ele e o Dr. Fernando Pombo Dornelles. E começaram a fazer reuniões, eu sabia que estavam acontecendo reuniões, mas um dia fui surpreendido porque eles dois e mais o professor Rui Maciel me chamaram para uma reunião na casa do professor Maciel. E estavam lá uma série de cabeças coroadas. Eu tinha 39 anos. E eu cheguei lá com aquele bando de velho ao redor, disse, mas o que eu estou fazendo aqui? Aí cheguei para o Rigato, e disse, Rigato, qual é o troço aqui? Essa turma aqui é outra, não é a minha turma. Ele disse, cala a boca, fica quieto, porque tu é o sobrevivente, se morre todo mundo, tu continua. E foi a primeira reunião, na verdade, isso durante o ano de 89. Houve várias reuniões durante 89. E aquela sessão do dia 18 de maio de 90 foi realmente lá na Santa Casa, não sei em que lugar, uma enfermaria, mas eram só 8 ou 9 que estavam lá. Provedoria. Foi na provedoria? Foi na provedoria. Tu estava presente, né? Tu tem que contar essa história. Conta essa história. Fala, João. Fala para o nosso acadêmico, por favor. Bem, a história da academia ela começa um pouquinho antes. Em 1989, eu tenho aqui a ata escrita pelo Dr. Telmo Kruse. Ele conta que ela foi fundada, essa academia, em função de um pedido do professor José Hermínio Guasti, que era o presidente da Fundação das Academias de Medicina aqui no Brasil. E ele mandou uma solicitação, mandou um ofício inicialmente para o Dr. Pombo Dornelles, e o Dr. Pombo Dornelles tentou, já em 1989, fazer a academia, mas não conseguiu. Diz que foi recebido sem nenhum entusiasmo. Então, ele desistiu. Posteriormente, o Dr. Guasti, que eu não conheço, mas que a gente deve ter um carinho especial pelo que ele conseguiu, insistiu novamente e então foi decidido. Da minha parte, eu fui convidado para uma reunião com o Dr. Pombo Dornelles e com o Dr. Telmo Kruse, na provedoria da Santa Casa, numa terça-feira à tarde. Eu sei que era terça-feira, porque era o único dia que eu não atendia consultório. Então, eles me convidaram, olha, vem para cá. Então, fomos para lá, começamos a discutir a fundação da academia. Eles, inclusive, pediram sugestões de nomes, fizemos lá as sugestões, foi uma reunião muito amena, e o Dr. Pombo Dornelles, num ponto da reunião, chegou assim: nós só vamos conseguir fazer essa academia se nós tivermos o apoio do professor Rubens Maciel. Se nós não tivermos o apoio do Rubens Maciel, não sai a academia. E uma das coisas que eles procuraram, com muito bom senso, é dividir entre as diversas especialidades para serem representados, para ter uma diversidade. Então, isso o Dr. Pombo Dornelles insistiu bastante. Posteriormente, daquela reunião, algumas semanas depois, 2 ou 3 semanas depois, então foi feita a fundação da academia. Eu procurei me assessorar de toda a minha documentação antiga que eu tenho aqui para
para ser o mais preciso possível. Não foi uma abertura assim, meio amena a fundação da academia. Teve muita resistência. Quem resistiu? Colegas que não foram colocados. Então, saiu, naquela época, saiu uma nota aqui que dá 0 hora da fundação da academia. E poucos dias depois saiu uma outra nota de um colega, mas mostrando sua inconformidade, dizendo que não representava a elite da medicina no Rio Grande do Sul e que achava que essa academia ia ter uma vida muito curta. Bom, chegamos aos 36 anos. Né? Mas havia também uma preocupação de como manter essa academia. Porque havia o Dr. Telmo Cruz coloca nas suas atas um levantamento. Durante o ano de 1990, a presença na academia foi de 43% dos acadêmicos. Em 1991, quer dizer, um ano depois, a média baixou para 23%. Então, ele chama a atenção exatamente para isso, que tinha que se dar, talvez, uma mudança de enfoque. Apesar de todos os pesares, nós vemos que a academia sobreviveu a tudo isso, está mais forte. E eu acho que nós aqui somos as testemunhas oculares da história. Tipo, antigamente tinha um noticiário no rádio do Repórter Esso, que se intitulava Testemunhas Oculares da História. Nós somos as testemunhas oculares da história. Que a essas alturas, a homenagem que nós estamos recebendo é porque nós somos velhos. Né? Quem deveria ser homenageado são os médicos que nos tratam, que cuidam para que nós estejamos bem. Então, eu devolvo a homenagem. Muito obrigado. Doutor Domingos. Primeiro, eu acho que o Joel é um acumulador, não é? Porque ter juntado, e ele tem, ele tem uma quantidade de documentos com ele que eu não fui capaz de guardar. Eu sou extremamente displicente em relação à memória. Mas eu acho que eu quero complementar o que o Joel falou, dizendo que realmente o início da academia, eu talvez não tenha estado nas primeiras reuniões. Eu fui levado à academia, provavelmente, na minha memória, pelo professor Henrique Barata e o professor Rubens Maciel, que era meu chefe na enfermaria 29. Há reuniões que inicialmente ocorreram na Associação Médica do Rio Grande do Sul, com a sede, enquanto a sede era lá no centro ainda. E eu lembro, né, que, obviamente, as pessoas mais entusiasmadas pela fundação eram o Dr. Telmo Cruz e o professor Fernando Pombo Dornelles. Mas, definidamente, o homem que deu um rumo à formação da academia foi o professor Rubens Maciel. Certamente. Que já era membro da Academia Nacional de Medicina naquela época e nos levou pelo caminho da formação. E acho que foi ele que insistiu que a academia tinha que ter uma percentagem significativa de participantes do interior do Estado, que ela não podia ser a Academia Porto-Alegrense de Medicina. Então, acho que esta foi uma atitude extremamente produtiva de ela ser uma academia inclusiva e não é, abranger o Estado do Rio Grande do Sul. E acho que isso também se refletiu na escolha dos patronos, não é? Porque os patronos foram por nós escolhidos, não é? Os membros que
iniciais que participavam sugeriram nomes de patronos, não é? E acho que isso também foi algo extremamente importante para nós, não é? Escolher quem seriam os patronos. E eu acho que nós não podemos deixar de lembrar que o Dr. Nelson Porto e o Dr. Darcy Ilha foram membros fundadores extremamente importantes também, homens de uma inteligência abrangente, né? O professor Nelson Porto, até hoje eu lembro, tá? A erudição e a capacidade humanística que ele tinha. Foi com ele que eu fui introduzido à filosofia da linguagem. Ele era um radiologista, mas era um homem do Renascimento para mim. E acho que essas pessoas foram muito importantes na fase inicial da nossa academia. Posteriormente, nós fomos assim, errantes durante um tempo, né? Nos reuníamos ora aqui, ora ali. Num determinado momento, nós nos reunimos no anfiteatro do Instituto de Cardiologia, não é, Luquez? Né? Durante vários anos nós nos reuníamos lá. Então, até que finalmente fixamos residência aqui no Conselho Regional de Medicina. Mas acho que, fundamentalmente, o início da academia que eu lembro, né, talvez seja este. Muito obrigado pela homenagem, e eu acho que é uma graça nós estarmos ainda vivos, não é? Na idade, pelo menos na idade que nós estamos, e conseguindo lembrar o nome. Muito obrigado pela homenagem. Obrigado, acadêmico Domingos. Acadêmico Nilson. Pois é. Eu, em primeiro plano, agradeço muito essa oportunidade, que talvez durante 35 anos eu tenha esperado por ela. Eu vou me basear na fala do nosso acadêmico Joel. Eu e o Domingos somos da mesma turma, 63, é uma turma de resistentes, hein? Eu tenho aquela frase tradicional, o homem é um bicho muito morredor. Então, nós estamos, por enquanto, a gente vem resistindo aí. Mas por que essa oportunidade? Eu estava pensando ali que talvez o interessante fosse, como nos filmes que se vê às vezes, começar pelo fim. O fim é um pouco mais do que maio de 1990, o meu começo aqui. Ele teria sido, talvez, em junho, Joel, ou julho, Fernando, quando houve o jantar. O jantar na casa do... O jantar, onde os 60 acadêmicos estavam presentes, com as suas famílias, teria lá umas 300 pessoas. Então, obviamente, como vocês viram aí, era um médico que trabalhava em Lajeado, né, e que não tinha vida acadêmica como todos esses que estavam aqui e que formaram a academia, embora eu conhecesse o Pombo Dornelles, Telmo Cruz, pela Santa Casa. Naquele período, a gente vivia na Santa Casa e já operava sozinho no 4º ano da faculdade, e olhe lá, se não era antes. Então, o fim que eu começo é assim: eu chego aqui com a família, na cerimônia de posse, tá? Aí tem que botar o balandrão, aquele negócio tudo, e o Joel pegou muito bem esse lado. Nós falamos claramente a verdade e de uma forma extremamente clara, né? O lado dos convidados, tá? Que não só por compreender o significado dos olhares, mas também por ouvir algum aqui ou lá, aquilo assim, né? Esse aí, né? Na academia, e eu
que tem toda uma vida acadêmica e de diplomas e mesas e doutorados, e como todos que ali estavam, né? Essa é a sensação que eu posso refletir aqui, não só minha, mas certamente de outros que vieram do interior. Bueno, voltemos agora ao filme da seguinte forma. Voltemos ao passado. O Estatuto da Academia, como também já foi lembrado, ele previa, quando foi fundada, 40 membros da capital e 20 membros do interior. São 60. Então, os 40 daqui foram aqueles que aqui foram referidos, que estavam ali. Certamente também havia essa briga de beleza, porque não poderia ter 3 da mesma especialidade, né? Nem sequer 2, muitas vezes. Então, ficava aquele... Por que escolheram esse e não o outro? Por que escolheram aquele da área tal e não aquele? Então, isso que o Joel diz, sim, certamente, eu também senti muito mais do que eles, porque é dada essa circunstância. O que depois eu fiquei sabendo, aconteceu. Os 20 do interior, os primeiros a serem escolhidos, eram daquelas localidades que tinham faculdade de medicina, né? Então, nós vamos lá para Santa Maria, né? O grande professor Mariano, logicamente, tem que vir para a academia. Aí nós vamos lá para Pelotas. Tá? Então, em Pelotas, o Amilcar Gigante, né, tem que vir para a academia. Vamos para Caxias, vamos para Passo Fundo, tá? Onde entrou o Rudá e o Tubino. Daqui a pouco terminaram as faculdades de medicina da época, que tinham 8, 10, não mais do que isso. Então, pegou aquele pessoal também com uma vida acadêmica. Bom, sobraram 10. O professor César Costa, isso eu fiquei sabendo depois, dizia, não, disse, lá em Lajeado tem um sujeito assim que faz uma boa medicina, veio do interior, era presidente da Sociedade de Medicina quando foi criado o programa de educação médica continuada, do qual eu participei e que existe de uma outra forma até aí. Foi criado o exame Amrix na nossa gestão da Sociedade de Medicina, lá em Lajeado, que depois se transformou em exame MBB. A gente tinha um grupo, Davi Zimmermann, Brentano, Walter Koff, Clóvis Van Macher, e essa turma a gente ia para Gramado, tinha uma mesa, ficava 3 dias lá com um livro e tudo, que a gente fazendo as perguntas que deveriam sair do exame de medicina. O cara já tem alguns livros publicados, já faz liderança, tem essa... Tá, fulano de tal, tá bom, traz esse aí. Tá? Isso deve ter acontecido em outros lugares, também, em outras cidades, a não ser aquelas da faculdade. Tinha gente de São Borja, tinha gente de Rio Grande, etc. e tal. Então, é assim que a participação minha, particularmente, e eu faço uma abrangência maior disso para muitos outros que aqui chegaram, dentro daqueles 20. Eu não tenho culpa. Parabéns. Parabéns, né? professor. Aí vem a cadeira, só para encerrar. Também outro problema, sobravam lá meia dúzia de cadeiras, não fica aqui, não, tu está ligado à literatura, já tinha 2 livros publicados, pega a cadeira, então, do Aureliano Figueiredo Pinto. Opa, né? Botaram na cadeira do Aureliano Figueiredo Pinto. Estou aqui até hoje. Né? Então, é assim que eu vejo essa formação da academia sob o olhar dos médicos que estavam no interior. Hoje, nem eu mais estou, né? Faz mais de 15 anos estou em Porto Alegre, e temos poucos representantes aqui, além do professor Darcy. Da minha parte, era isso. Vamos fazer teste de memória. Vamos fazer um teste de memória. Só um segundinho. Onde é que foi o jantar? Sim, senhor. Só um segundinho, vou precisar interromper um pouquinho essa sequência para chamar o acadêmico Carlos Valal, que chegou. Acadêmico Carlos Valal, se puder vir nos acompanhar aqui, vai ser um grande prazer. Eu queria fazer um teste de memória. Onde é que foi esse jantar? Vamos ver quem lembra. Na Leopoldina.
Não, o jantar Não? inicial... É. Não, o jantar inicial foi no anexo do Plaza São Rafael. Sim, senhor. Sim, senhor. Foi no Plaza São Rafael. Estão todos muito bem de memória, pelo que a gente está vendo também. Não. E eu acho que esta foto oficial da primeira, essa não é a primeira fotografia que nós tiramos. Mostra Deve aí, haver... esta foto não, eu acho que não é original, porque na porção superior da foto está o Rubem Rodrigues. E o professor Rubem Rodrigues não foi fundador. E falta o Jorge Pereira Lima. A memória é uma fraude, não é? Mas eu espero que eu não esteja fraudando, mas na primeira fotografia, o professor Jorge Pereira Lima estava aqui na primeira... Eu lembro com esta memória fraca, mas eu acho que esta foto não é a foto original. Mas é um bom resgate. Está registrado, é um bom resgate. Hein? Mostra a foto. Esta foto que está no site da academia, se nós olharmos lá em cima, eu acho que é o professor Rubem Rodrigues. Vê o que tu acha, Luquezzi, se não é o Rubem Rodrigues ali. É ele. É ele. É ele, sim. Então, esta foto não é a primeira, a foto dos fundadores. Esse aqui é o Rubem Rodrigues. É. É isso aí. Bom, então está desafiado esse grupo que tem uma boa memória a achar essa foto dos fundadores. Eu sei que eu tenho a foto inicial, mas como eu não sou um acumulador como o Joel, eu não sei onde ela está. Joel, tu tens a foto, Joel? Tens a foto? Não? E a minha mulher não... A minha memória não ajuda, né? Ela não diz, olha, eu não sei onde está. Só para a gente andar um pouquinho, então, Sim, o acadêmico Joel Barcelos quer fazer uma pequena manifestação só? Não, apenas uma pequena parte. Uma das coisas que ficou várias vezes foi discutido se precisava ser de professor para ser acadêmico. E foi decidido que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto assim que, por exemplo, o professor Pombo Dornelles, Telmo Cruz, Franklin Veríssimo, eles não eram professores, eram um exemplo de profissionais médicos cuidadosos. Ok. O acadêmico Gilberto Bino quer fazer uma manifestação sobre esse tema da época da fundação e até falando, junto com o acadêmico Nilson Mais, sobre a questão da representatividade do interior na academia. De nós eu quero fazer história. A Academia de Medicina teve influência muito marcante no desenvolvimento da disciplina de cirurgia vascular e angiologia no Rio Grande do Sul. Essa interferência se deve ao fato de que foram corrigidas as coisas desviadas que se estabeleceram no momento da implantação das disciplinas na Faculdade de Medicina da UPF. Essa modificação de disciplina criou aquela noção errada que eu trouxe para vocês, que de repente na cirurgia vascular era da cirurgia geral e a disciplina de clínica médica englobava a cirurgia, a disciplina de angiologia. Isso aí foi corrigido nessa reunião que eu mencionei para vocês. E isso aí caracterizou a importância da academia na decisão de coisas, inclusive de docentes de ensino médico, que se refletem até hoje. A medalha René Fontaine, como eu disse antes, é uma medalha que deve ser outorgada a todos os colegas de cirurgia vascular que trabalharam e lutaram para que essas disciplinas fossem implantadas de maneira oficial no currículo da Faculdade de Medicina da UPF. Okay. Isso aí é que eu julgo importante. Muito obrigado, acadêmico. Considerando, então, esse primeiro momento, e pelo que eu entendi, aqui havia um questionamento sobre como era o convívio médico na época, se isso facilitou o alavancar da academia, e eu percebo que houve realmente algum contratempo nessa época.
Passado esse momento inicial da fundação da academia, que, como o acadêmico Joel Barcelos mencionou, houve uma adesão às reuniões frustrante, talvez, para quem estivesse liderando a gestão. O que motivou vocês a continuarem na academia? Por que vocês não desistiram da academia? Luquezzi. Bom, eu tinha 2 caras jovens, era o César Victor e eu. César Victor de Pelotas, ele ficou muito pouco tempo, participou muito pouco tempo, porque ele foi para o mundo, se transformou em pesquisador internacionalmente respeitado, etc. E, praticamente, tempos depois, ele saiu da academia. Mas ele recebeu o título de acadêmico do ano em determinados anos passados, pela importância dele. E eu, o César era um pouquinho mais novo do que eu. Para nós, para mim pessoalmente, foi uma honra conviver com aquele povo, que, na realidade, era uma coisa muito estranha para mim. Todos os meus chefes, meus professores catedráticos da época estavam ali, né? E eu recebi o presente de estar juntos. Para mim, pessoalmente, foi um crescimento muito grande. Eu não perdi a reunião. E na foto essa, nós estamos aí, né, Dimanche? Sim, estamos Domingos, aí. estamos aí. Realmente, eu acho que essa união gerou em Porto Alegre, principalmente em Porto Alegre, o interior foi mais por repercussão de Porto Alegre, gerou uma união das várias disciplinas da medicina nas faculdades de medicina de Porto Alegre, porque foi um ponto de encontro onde os professores coroados se encontravam. E nós tivemos inúmeros encontros, inclusive encontros informais. Teve um momento que a gente jantava na casa de um e de outro, eu lembro de alguns desses encontros. Eu acho que foi importante para a união da classe médica. Na época, o sindicato médico estava incipiente, mas a associação médica já brilhava, já tinha... E a academia teve que ser muito próxima da associação médica e do próprio sindicato médico. Eles frequentavam as reuniões a convite nosso, etc. Eu acho que a academia fez um papel muito grande naquela época de juntar as cabeças coroadas da medicina. E eu tenho a sensação de que hoje nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Eu olho aqui e olho para vocês e vejo exatamente isso. Quer dizer, é o quadro das cabeças coroadas da medicina do Rio Grande do Sul. Eu acho que a academia cumpriu a sua meta de mantermos unidos os grandes nomes da nossa medicina. Obrigado, acadêmico Luquezzi. Joel, o que motivou a continuar? Por que não desistiu? Bom, inicialmente, eu sou esperbe. Os esperbes, tradicionalmente, são muito teimosos. Eles nunca param pelo caminho. Então, nós tínhamos um grupo de amigos muito grandes. O doutor Telmo Cruz seguramente ia brigar comigo se eu desistisse. Então, não podia desistir. Quer dizer, e acho que realmente a evolução da academia, por todos esses anos, foi uma evolução muito boa. Quer dizer, claro que houve altos e baixos. Eu acho que isso faz parte de toda entidade, organização. E assisti hoje com uma satisfação muito grande a apresentação da doutora Miriam, mostrando todo esse progresso, toda essa evolução. Poderia aumentar o número de membros, que foi cogitado na época? Não sei. Quer dizer, isso já foi discutido tantas vezes, mas é algo que ainda está assim por vir. Mas eu acredito que o futuro ainda vai nos trazer assim muita coisa. Ok, obrigado. Quer manifestar, Domingos? Eu acho que... Por que não desistiu? Por que não desistir? Porque a maioria dos meus amigos fazia parte dessa academia. Ainda que eu seja apenas um pouco mais velho que o Fernando, eu me dava praticamente com todas essas pessoas, especialmente o Dr. Telmo Cruz,
César Costa, que era meu colega. Então, era um momento, né, o professor doutor Darcy Ilha, o doutor Nelson Porto, assim, era um momento, não é, de reavivar, não é, esta amizade, não é, que nos fazia estar juntos. Eu acho que essa foi talvez a razão mais importante, não é, de eu não sair, ainda que naquela época eu tinha uma vida profissional extremamente ativa, não é? Eu, com certeza, trabalhava mais de 12 horas por dia, não é? Mas pertencer à academia era uma coisa muito prazerosa para mim. Isso se dava pelas reuniões, pelo convívio? Eu acho que pelas reuniões e pelo convívio. Pelo modelo de reunião, isso atraía também? A possibilidade de estar junto com esse grupo. Eu acho que isso foi importante para mim. E acho que outras pessoas se agregaram à academia, não é, e que vieram a aumentar esse ciclo, né? Obviamente, né, Aloysio Asciutti era um amigo muito particular meu, não é? Aloysio, que não está aqui hoje, né, foi importante também na manutenção da academia, além do Lucchesi, não é, o Ivo Nesrala, que também foi meu particular amigo ao longo da vida toda. Então, a possibilidade de nós estarmos juntos era importante. E acho que para todos nós isso foi significante, né? Perfeito. E nesse tempo todo, desde a fundação até a Academia Contemporânea, o que vocês acham que se perdeu e o que vocês acham que foi agregado nesse período para a Academia? O que se perdeu? O que se perdeu que era importante na época, se isso ocorreu, e o que foi agregado nesse tempo na avaliação de vocês atual? Eu acho que não se perdeu nada, pelo contrário, a academia se transformou em uma entidade contemporânea, porque se trouxe aqui debates, eu lembro de alguns debates, inclusive na área de previdência, saúde do governo, essa coisa toda. Nós participamos dos debates contemporâneos. E eu acho que isso se ganhou, porque eram pessoas importantes, sempre foram pessoas importantes que participavam, que levavam daqui uma opinião quase que coletiva. Eu lembro de uma sessão que nós tivemos aqui, em que se discutiu a questão hospitalar, a questão pediátrica. Foi uma bela sessão, a Temis está aí, pode relembrar, onde se estudou as questões maiores da nossa saúde e da nossa vida médica. Então, acho que se ganhou muito, sem dúvida. Eu não vejo nenhuma perda, pelo contrário. Perda foram os nossos companheiros que morreram cedo e que nos deixaram. Isso foi uma pena. Eu acho que teve gente aí que podia ter participado muito mais tempo, mas que definhou. E agora eu vejo com muito orgulho esses nossos queridos companheiros desde o início, como o meu amigo Soto, meu velho amigo Soto, que chega aqui com dificuldade, caminhando, Valau também, mas estão aqui, né? Estão presentes. Eu acho que eu pretendo estar aqui até o finalzinho. Tem que abrir a porta maior, porque eu vou vir de maca quando der. Né? Alguém mais quer comentar sobre esse tópico, sobre o que se perdeu e o que se agregou nesse tempo? Vocês acham que uma academia de medicina pode ser fundada com o mesmo êxito no contexto da medicina contemporânea do Rio Grande do Sul? Vocês acham que há espaço hoje, com esse tipo de medicina que nós praticamos, para que esse sonho lá de 35, 36 anos atrás pudesse ser sonhado de novo? Essa é uma resposta difícil de dar, não é, Darcy? É provocativa, eu reconheço. Acho que nós vivemos um momento muito dispersivo, não é, de talentos, não é? Nós temos talentos escondidos por toda parte, provavelmente, especialmente na minha idade, eu já não tenho conhecimento dos jovens que estão despontando em várias especialidades, não é? Acho que talvez seja mais difícil nós reunirmos, teria sido mais difícil reunir um grupo decidido para formar este tipo de entidade que nós somos. Mas
isso é apenas uma especulação, não é? Eu não sei. Não foi fácil também lá atrás, né? Claro. Houve dificuldades, né? Acadêmico Maia. Juntando as duas últimas perguntas, o crescimento da academia ele foi num ritmo de inclinação, digamos, para cima, desde esses 35 anos que eu participo aqui. As últimas gestões, né, elas levaram muito em consideração a questão de uma academia de medicina, tá certo, né, como foi formada lá no início, mas também valorizando a questão do duplo ofício, como eu chamo, né, que seria esse que nós estamos agora providenciando num livro das diversas artes. Sempre a mais chamativa é a literatura. Então, esse crescimento nesta direção, ele ampliou, né, os focos da academia, saindo um pouco, né, mas, logicamente, a base sempre é o valor científico, os acadêmicos, os trabalhos que são feitos, as mesas nesse sentido, o progresso, as descobertas, mas essa parte que envolve, como um todo, foi extremamente desenvolvida assim, nas duas últimas gestões. Isso já vinha num crescimento anterior. Hoje, eu vejo, a última pergunta, que falta, por toda essa vivência que eu tenho aí da Unimed, de andar circulando por tudo que é lugar, conhecendo os médicos jovens, meia idade e tal, falta aquele relacionamento médico-paciente que todos nós aqui tínhamos e temos ainda agora, né? Foi tudo muito voltado para a tecnologia. Isso nós sentimos lá, que o médico, no caso da Unimed, vou citar isso agora, recebe cada vez menos, porque os exames são cada vez mais. E exames que muitas vezes não são absolutamente necessários. Falta esse dia. Então, eu acho que, como função de academia, que também tem o humanismo, que também tem o relacionamento, que também tem a visão do paciente, hoje seria um pouco mais difícil nos termos que foram criados em 1990. Ok. Muito obrigado, acadêmico Maia. Vou fazer a última questão, e depois, para que a gente possa abrir e as pessoas possam se manifestar, etc., seria o que cada um dos senhores diria a um médico que expresse o desejo de entrar na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. O que vocês diriam a esse médico? Bom, em primeiro lugar, eu acho que... Eu estava olhando aqui, nós estamos ficando velhos. Eu gostaria de ver o César Victor e o Luquezzi daquela época, que não estão aqui. O que tu diria para eles hoje? Eu acho que eu diria... nós estamos te dando uma grande oportunidade de crescimento na tua vida. E eu sou exemplo disso. Eu certamente fui impulsionado por essas cabeças brancas. Eu devo muito à convivência com essas cabeças brancas. Eu diria, tu é um privilegiado de ser chamado a participar dessa academia. E eu acho que nós temos que pretear um pouco os nossos cabelos aqui, sabe? Desculpe, Miriam. Mas, sem dúvida, nós temos que rejuvenescer a academia. Uma nova geração aqui, contestadora, com todos os defeitos que a gente fala que a geração tem, mas eles têm que estar presentes, porque isso é a visão contemporânea do mundo médico. Então, a palavra é de incentivo, deve entrar. Eu acho que é uma palavra até de privilégio para eles. É que, para hoje, os privilégios são muito diferentes do que a gente pensava. Hoje, o privilégio é o prazer. Né? Quem consegue ir para casa às 5 da tarde, jogar seu tênis, namorar, etc., acho que está privilegiado. No meu tempo, era o contrário, né? Esse cara é um vagabundo, né? Está indo para casa às 5 da tarde. Então, eu acho que nós temos que despertar, ao menos nas boas cabeças jovens, o privilégio que é estar num grupo como esse. E isso é uma habilidade que nós vamos ter que gerar. Talvez temos que criar uma comissão, né, presidente, de captação de jovens. Nós temos um bom programa aqui, Lucas, de jovens talentos, que é uma pérola dessa academia também. Sim.
A gente tem tentado garimpar esse tipo de perfil, né? Sim. Domingos, o que você diria ao médico que te diga, eu estou pensando em entrar na Academia Sul-Grandense de Medicina? Me convidaram. O que eu digo para eles? Eu acho que é uma oportunidade, né, de conhecer pessoas interessantes. Eu acho que a maioria de nós aqui, eu diria, talvez todos nós, temos algo interessante a oferecer. Mas eu concordo com o Luquezzi. Eu acho que nós, talvez, nós, velhos, temos que olhar para os jovens e atraí-los para a academia, porque, ao contrário de os jovens aprenderem conosco, Luquezzi, eu acho que nós também temos que nos reciclar como eles. Não é? Nós temos que aprender a evoluir também com eles. Não é? Eu acho que os jovens são fundamentais para que nós nos mantenhamos ativos. E acho que a academia precisa se renovar. Eu concordo inteiramente contigo. Eu acho que nós precisamos, não é, mais cabelos pretos também, ou louros, não é? Seja Acadêmico Maia, o que diria para o médico que expressa interesse? Eu acredito que tem, assim, alguns nós estamos aqui, muitos jovens aqui. Depende do que é jovem. Isso é só em idade. É o ingressante, né? O ingressante. Ele não está na academia, ele quer entrar 60 aqui. e 70 deve ter muitos jovens aí. Né? O ingressante para entrar na academia, a gente nota o seguinte, que cada um daqueles candidatos, não é, que aconteceu recentemente, eles procuram um padrinho. Tá? Esse padrinho é responsável por passar ao candidato, tá, o que é a academia, como você deveria agir, assim, do seu ponto de vista de currículo ou politicamente, né? Essa é uma especialidade que a gente tem, né? Para obter o número de votos necessários na primeira votação, na segunda, na terceira. Então, acho que essa é uma responsabilidade daqueles que foram escolhidos como padrinhos dos candidatos. Nós vimos aí que a última tinha o quê? Uns 10 candidatos, 8, 9, né? E 4 cadeiras. Foram muitas cadeiras até. Em geral não tem tanto, tem 2 ou 1, né? Então, ali, porque os currículos, eles se equivalem. Muito, eu tenho notado isso, me dou o trabalho de ler, se equivalem dentro daquela área. Então, são outros fatores que influem na escolha do 1 e não do 2, do 3 ou 4. E é todo um jogo, não é? Nada foge disso. Muito bom. Talvez, sim, estava pensando, eu acho que a academia devia fazer sessões convidando os jovens para se manifestar aqui. Ou seja, pegar assim, esses jovens, esses mesmos que estão concorrendo e perdendo, deixando de entrar, porque o número de vagas é limitado, eles devem vir aqui fazer apresentações sobre as suas habilidades, sobre as coisas que eles estão fazendo. O mundo mudou muito. Eu acho que a academia devia dedicar uma sessão a trazer jovens para falarem aqui, para nos ensinarem, para mostrar como é que é a cabeça do jovem hoje, como é que eles estão se dando numa sala de cirurgia hoje, como é que eles estão se dando com essas novas especialidades tecnológicas, em que eles passam mexendo com computação e com catéter, etc. Isso areja a academia. Maravilhoso. Acadêmico Joel, o que você diria para o médico que te procurasse e dissesse, eu quero entrar na Academia Sul-Grandense de Medicina? Eu ia dizer que depende do médico. Porque eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que a medicina mudou muito. Estou plenamente de acordo. Acho que nós temos que aprender com eles também. Acho que nós temos que divulgar mais, fazer apresentação, por exemplo. Talvez até propaganda nas faculdades de medicina. Olha, na reunião científica vai ser falado para ampliar a divulgação da academia. Por outro lado, quer dizer, não adianta se ver um colega que tu sabe que não preenche as condições da academia. Não, tu chega a incentivar, não, vamos fazer. Não adianta. Quer dizer, vai só ocupar espaço. A gente tem que ser, por um lado, tem que ser meio realista, eu acho.
Quer dizer, se o colega sabe que ele não tem condições, não adianta tu querer incentivar. Agora, nós temos que incentivar os bons candidatos. E isso eu acho que não deveria ser uma procura só de candidato para a academia, mas a academia também deveria ter um grupo para peneirar, para procurar, para trazer aqui para dentro. Quer dizer, eu acho que isso seria um objetivo assim, interessante. Muito obrigado. Eu acho que assim encerramos essa parte de perguntas dirigidas e vamos então aproveitar os nossos fundadores aqui. O senhor tem que sair. Professor Darcy. Ele já me disse que a esposa dele é muito brava, ele precisa sair. Não, eu tenho um compromisso que eu tenho que viajar há algum tempo e é um almoço que é importante para mim. Eu queria agradecer aos membros da diretoria e à academia em geral pela alegria que me deu hoje com esta homenagem. Muito obrigado, Miriam, Sérgio, Darcy. Muito obrigado por estar junto com vocês nessa mesa. Muito obrigado, amigos. Bom, então, nós vamos abrir então a palavra. Já vejo que a Miriam e o Sérgio já se inscreveram. Então, por favor, pode levar o microfone ali para o presidente e para o acadêmico, Oswandré. Bem, é uma enorme alegria ter assistido essas manifestações de todos vocês. E ela deixa algumas coisas para a gente pensar. Primeiro, que essa colocação de algum tipo de dificuldade na época da fundação, por alguma coisa, alguns comentários talvez um pouco ciumentos de alguém que não tem entrado, essas coisas mostram, como eu estava comentando aqui com o Sérgio, que as mudanças ocorreram em muitas áreas, mas não em todas, porque isso é uma coisa que é contínua, né? Isso continua. Os problemas... Bom, antes de mais nada, os documentos do Dr. Joel, ele vai ter que nos emprestar todos para a gente fazer cópia, etc., e guardar na academia, assim como alguém tem que sair à cata da tal primeira foto perdida nos guardados do Dr. Domingos. Mas, assim, a gente vê também que outras coisas não mudaram. Não mudou essa certa dificuldade de comparecimento dos membros da academia nas sessões, porque isso a gente vê nas primeiras atas, que todos se preocupavam com isso, e hoje nós continuamos nos preocupando. Tem alguns assuntos, vamos aumentar o número de cadeiras, isso a vida inteira da academia apareceu em algum momento. A história da sede, desde o primeiro ano de fundação da academia, apareceu. Então, assim, existe uma... não sei se posso chamar de coerência muito grande nas dificuldades originais e nas que nós temos hoje. Bom, mas tem uma coisa mais que eu quero comentar, que é esta situação de trazer os jovens. É que, de algum modo, o Dr. Joel, ele se manifestou do jeito que eu penso. É que isso tem dois lados de a gente olhar. Trazer os jovens para participarem das reuniões científicas, para nos falarem, para nos enriquecerem, é uma coisa especial. Eu acho que isso tem que ser feito, até para nós conseguirmos evoluir. Por outro lado, na entrada de novos membros, isso é muito complicado, porque... primeiro, mudou muito a atividade dos médicos hoje, em função das coisas das mudanças da sociedade, e muitos deles viajam muito, têm muito pouco tempo para dedicar uma atividade como academia. E daí nós temos que pensar no que é bom para a academia em si. Porque nós precisamos trazer membros que não sejam só coroados. Nós temos que trazer membros que queiram contribuir para a vida e para o crescimento da academia.
E daí, doutor Joel, eu acho que o senhor está coberto de razão, porque não chega nós recebermos currículos de novos membros, eventualmente muito mais jovens do que a média dos membros da academia, que eles buscam na academia o que a academia pode acrescentar para os seus currículos, e não necessariamente contribuem com aquilo que a academia precisa. A academia precisa de pessoas, velhas ou jovens, que participem, que venham aqui, que, independentemente de velhos ou jovens, queiram ensinar os demais colegas e que queiram vivenciar essa confraternização dos nossos encontros. Então, a gente tem que ver bem exatamente o local onde enquadrar novos médicos, que é necessário, e o que a gente quer dos novos membros. Eu acho que isso é um ponto de pensamento, é um pensamento muito importante e que a gente tem que se debruçar mais sobre isso. Quem a gente coloca dentro da academia. Perfeito. Muito obrigada. Acadêmica Miriam. O acadêmico Sérgio Paula Ramos, depois o acadêmico Osvandré e depois o acadêmico Telec. Bom, em primeiro lugar, eu queria elogiar e agradecer, principalmente ao Darcy, a iniciativa para essa manhã tão gostosa que estamos tendo, né? Em segundo lugar, queria fazer uma pergunta, mas antes eu vou fazer uma introdução. Eu estava quieto na minha casa quando o presidente Camargo me ligou, me incentivando a me candidatar, fazendo isso que o Joel dizia há pouco. E aí marcamos um churrasco, que para mim é memorável, na brasa da Ramiro, o Luquezzi, o Camargo e eu. E, nesse momento, eles se empenharam em, entre outras coisas, me mostrar como é que era o processo eleitoral da academia, né? E aí chegamos na minha pergunta. Quem é que bolou essa coisa que até hoje me parece que é um dos pontos altos de como é que nós elegíamos os novos, né? O sistema eleitoral da academia me parece extremamente sofisticado e atualizado. Então, eu gostaria de ouvir um pouco vocês, como é que nasceu isso? As informações que eu posso dar são as que eu tenho aqui. O Dr. Guasti, quando estimulou o Pombo Dornelles para fazer a academia, para organizar a academia, ele se ofereceu a toda a documentação da Academia Fluminense de Medicina, que tinha sido organizada naquela época. Inclusive, ele ofereceu estatutos e tudo. Acredito que tenha sido baseado nesses documentos que foram feitos os estatutos na época e todas essas mudanças. A votação dos estatutos foi feita numa reunião, mas já com todo o esboço pronto na frente. Que é a informação que eu tenho. Ótimo. Bom, doutor acadêmico Osvandré, por favor. Eu não poderia sair dessa minha primeira participação numa reunião regular da academia mais feliz. Vendo histórias tão inspiradoras como a de vocês, mostram que, de fato, eu estou no lugar, como o professor Luquezzi menciona, que são pessoas dignas que podem oferecer alguma coisa para aprendizado. Um comentário sobre a importância da academia em 1990 e hoje, eu queria traçar um comparativo com o número dos nossos CRMs. Em 1990, o CRM era aproximadamente 18 a 20 mil, não passava disso. E os fundadores... Um pequeno à parte. O CRM do Dr. Fernando Pombo Dornelles, pela informação que eu tenho, era o número 1, né? Então. Porque quando começou a organização, ele era o presidente do CREMERS. Então, ele ficou com o número 1. Perfeito. Então, os fundadores da academia, em 1990, tinham CRMs abaixo de 4 mil, em média. Deve ser isso, mais ou menos. Pois bem, de uma comunidade médica gaúcha de 20 mil,
Nós somos hoje, eu recebi CRM dos nossos novos residentes, 60.500, fornecido por esse nosso conselho. Portanto, a função da academia se torna cada vez mais importante, porque num grupo cada vez maior de profissionais, ter uma instituição com essa nossa referência, que cultua conceitos de academia, de ética, de resgate histórico e de boas práticas na nossa profissão, é cada vez mais importante. Obrigado. Obrigado, André. Acadêmico Telequim. Parabéns por essa apresentação dos dados dos colegas. E eu discordo um pouquinho nessa questão da seleção de indivíduos para fazer parte da academia. O ensino na medicina está periclitando. O número de escolas está aumentando e nós temos experiência, até lecionando aí 32 anos, como isso está numa situação dramática. Então, eu acho que a gente tem que eleger pessoas pelo padrão, pela meritocracia, não por vizinho, isso, aquilo. O mérito, o que a pessoa já fez até hoje e o que pensa depois. Acho que nós temos cotas, nós temos tudo que é coisa agora, pessoas que a gente é alertado para, talvez, facilitar um pouco mais, para não ter gente que está rodando. É muito ruim o estudo. Então, o mérito, a gente tem que colocar aqui dentro gente que tem mérito para fazer parte de uma academia. Obrigado. Muito obrigado, acadêmico Telequim. Antes do acadêmico Marchek, só o acadêmico Nilson Maia queria fazer uma observação, Nilson? Sim. Agora, com essa manifestação, eu ia me referir ao seguinte: nós temos toda a instituição tem alguns temas que eu costumo chamar temas tabus, que são complicados, a gente não gosta de mexer neles, mas aparecem toda hora e muitas vezes não tem solução. Um é jovem, vai entrar porque tem tantos de idade avançada e menos jovem. O outro é interior e capital, que nós falamos que lá no Estatuto era na Constituição, hoje se perdeu. Não tem como resolver essa questão. Eu já vou direto no assunto. Nenhuma nem outra. É como o professor diz. Quando tem méritos, aqui está um exemplo, e o Oswandré, acadêmico agora, é outro exemplo. Tá? Veio de Passo Fundo e se elegeu. Se tem o mérito, vai aparecer e todos nós vamos notar, e num primeiro, num segundo, num terceiro escrutínio, seja com 40 anos ou com 70, ou sendo de Lajeado, de Passo Fundo, de Rio Grande, seja de onde for, ou da capital. Então, eu acho que esses temas, eles são muito discursivos, são muito teóricos, assim, pois temos que ter mais gente do interior, tem que ter mais... Na prática, isso vai acontecer pelo mérito de cada um deles, seja a idade ou seja o local onde trabalha. É uma opinião. Okay. Bom, muito obrigado, acadêmico Nilson Maia. Então, acadêmico Marchek, por favor. Bom, como está terminando já o horário da reunião, eu gostaria de fazer um comentário baseado no que está acontecendo para quem vê televisão, para quem lê jornal, né, que fica o dia todo. Tanto que o colega meu aqui à direita me fez uma pergunta, e essa pergunta que eu quero fazer, mas antes eu quero contar uma coisa para vocês, só para vocês verem o que é a angústia da gente em determinadas situações. Em 2019, eu fui na inauguração da estátua do Grêmio, do Renato, na Arena do Grêmio. E olhei na estátua e vi que a estátua não tinha as incisões da minha cirurgia dele. Então, eu peguei uma canetinha dessas ferrográficas e fiz 2 incisões lá.
Então, a partir disso, hoje eu sofro quando eu vejo essa mulher que, coitada, com batom marcou lá, e querem botar na cadeia por 14 anos. Então, a pergunta que ele me fez, e que eu vou fazer aqui para terminar a reunião, é o seguinte: e será que se um cara quiser entrar na academia, entrar no STF, será que não vai conseguir? Bom, senhores, eu acho o que... STF é difícil, né? Tá bem. Eu acho que nós, devido à adiantada hora, já estamos em cima do nosso término, né? Então, nós vamos... Assim, o acadêmico Carlos Valal não teve dificuldade de se locomover até aqui, então eu peço para que a presidente Miriam entregue a ele o seu diploma, presidente, por favor. Alcança o microfone para o acadêmico, por favor. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, porque não é do meu hábito chegar atrasado. Uma intercorrência de trânsito fez. Voltando agora ao assunto, eu sempre tive enorme orgulho de pertencer a esse grupo. Fui dos primeiros, dos mais jovens, estou ainda firme aqui. Nessa academia, eu vi muita gente projetada, mas eu preciso, de íntimo, ressaltar a figura de duas pessoas que foram fundamentais na minha vida médica. O Nelson Porto e o professor Ilha. A minha patologia deixou de ser uma patologia celular para ser uma patologia humana, em função do que aprendi nas discussões. Durante quase 17 anos, todas as quintas-feiras era uma discussão a alto nível, fazendo que as pessoas voltassem atrás e melhorassem a sua qualidade profissional. E isso foi um dos maiores prazeres da minha vida. Essa eleição aqui na academia me deixou também muito contente por eu ser tradicionalmente filho de 2 fundadores aqui e de outras pessoas anexadas às primórdios da academia. Muito obrigado. O acadêmico Carlos Schwartzman quer fazer um brevíssimo comentário para que nós possamos encerrar a reunião no nosso tempo. Brevíssimo, prometo ser brevíssimo. Eu dedico isso ao professor Joel e a todos os meus professores aqui presentes. Professor Joel, em 1970, eu tive os dois meus primeiros professores de cirurgia, talvez o senhor não se lembre, foi o Oscar Glusman, no Lazaroto, que eu auxiliava, eu estava no 4º ano de medicina, e o senhor que eu ia lhe auxiliar durante muito tempo no Hospital Moinhos de Vento. Meus queridos professores, nós só estamos aqui porque os senhores foram os nossos modelos inspiratórios, e por isso que nós estamos sentados aqui ouvindo os senhores. Muitíssimo obrigado, professores. Bom, prezados acadêmicos, muito obrigado pelo comparecimento. Estou encerrando a reunião ordinária da Academia Sul-Grandense de Medicina. Bonita, velho. Muito bem. Eu estava me lembrando. Bem coordenado, né?